sentido da vida é você saber viver, né? É você viver bem. Você só sabe qual é o sentido da vida vivendo. Tem gente que vive e não tem sentido viver. Então ele ensina nesse livro como viver bem. E essa conclusão vai tratar exatamente disso. A vida só tem sentido se você sabe viver. Como diria o Roberto Carlos, é preciso saber viver, né? É preciso saber viver. Então você precisa saber viver para viver bem, para saber o sentido da vida, só para quem sabe viver. Então Eclesiastes 12, verso 9, eu vou ler aí esse final, lembrando que a minha versão é a Nova Versão Internacional. Além de ser sábio, verso 9, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Amém. Então vou projetar aí algumas ideias sobre esse livro. Muito mais do que saber o sentido, o mais importante é viver bem, é o que eu falei. O que realmente interessa é a satisfação com a vida, a gratidão pelo privilégio de viver e a vontade de continuar vivendo. Quer dizer, o que interessa mesmo é se a gente quer viver, gosta de viver, se a vida que a gente está levando é uma vida boa. Porque esse é o propósito de Deus para nós. Não é que a gente tenha uma vida sofrida, miserável, mas que a gente possa viver a vida da melhor maneira possível, da melhor forma possível. E o sentido da vida está nisso daí. Então, baseado nesse texto, eu vou mostrar 4 sugestões para viver bem. 4 sugestões baseadas nesse texto da conclusão aqui. Como é que a gente vive bem? Então, a primeira coisa, para a gente viver bem, pode passar, é a gente praticar uma reflexão humilde. O versículo 9 e 10 diz assim, eu li agora, além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Essa expressão, escutou, examinou e colecionou, no original a ideia é que ele avaliou, ele pesquisou, ele analisou, ele pesou os argumentos, a sabedoria, os provérbios, ele foi atrás para descobrir. Então ele refletiu nessas coisas que ele escreveu. Isso tudo é fruto de uma pesquisa, de uma busca, de um interesse existencial em saber viver. Em saber viver. Então ele diz que é uma busca, ele refletiu dentro disso aí. Mas essa reflexão é uma reflexão humilde. Por quê? Porque ele ouviu os outros também. Porque ele foi atrás de aprender com os outros. Ele não ficou só nele. Ele pesquisou, ele se abriu para isso. Tinha um filósofo que dizia assim, tem gente que prefere morrer a ter que pensar. Sabia disso ou não? Tem gente que prefere morrer a ter que pensar. Eu diria que mais da metade da população do Brasil não pensa. Eu estou sendo otimista, dizer mais da metade, né? Não pensa, a pessoa não pensa. Ela é guiada, ela é direcionada, mas ela não pensa. Os neurônios não funcionam. O Eclesiastes nos ensina a refletir, a pesquisar, a buscar, a ter sabedoria. O livro inteiro é a busca da sabedoria, de saber viver bem. Então a gente tem que ter essa reflexão. E continuando dentro desse tópico, pode passar. A reflexão humilde não nos impede de questionar os conhecimentos já existentes, principalmente no campo da religião.
Se tem uma coisa que deixa as pessoas burras é a religião. Eu estou animado depois de domingo, né, falar mal de religião, certo? Quem não ouviu, pegue lá o CD. A religião, a pessoa ela é inteligente em várias áreas da vida. Chega na área religiosa, ela fica burra. Ela não reflete, ela não pensa, ela aceita as coisas cegamente, fanaticamente. A gente tem que ser humilde para respeitar o conhecimento que vem antes de nós. Mas isso também não nos impede de questionar esses conhecimentos já existentes. E uma das formas religiosas da coisa se perpetuar é o tradicionalismo. É a pessoa dizer assim, não, mas sempre foi assim, por que nós vamos mudar agora? Mais ou menos uma coisa que eu ouvi esses dias, alguém entrevistando a pessoa lá sobre essa mudança de horário. Aí uma mulher falou assim, esse negócio de mudar horário não é certo não, eu prefiro o horário de Deus. Né? Qual que é o horário de Deus? Ela acha que o outro horário é o horário de Deus. Por quê? Porque é o mais antigo. Então às vezes a pessoa pensa, porque é antigo, porque sempre foi assim, então é de Deus. Quem foi que disse que Deus estabeleceu essa hora? É porque uma coisa se perpetuou por 200, 500, 1000 anos, a gente confunde que seja algo de Deus, quando não é de Deus. Então, às vezes a gente tem que questionar o que já existe. Refletir. Requer isso, você lançar perguntas. Duvidar de determinadas coisas. Você vai, mas será que é assim mesmo? Por que é assim? Por que tem que ser assim? Isso está de acordo com as Escrituras? Ou isso faz parte da tradição ou do tradicionalismo? Que eu gosto demais dessa frase que eu coloquei aí. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que hoje vivem. Né? Então, tradicionalismo. Então, às vezes tem um conhecimento que se perpetuou numa tradição morta. E aí muita gente vive baseado na fé do passado. E não na fé viva do hoje. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a gente perpetuar o conhecimento. E com a nossa fé morta, tentar viver do antepassado lá, dos que já foram, dos que já foram, dos que já foram. Então a gente tem que pensar, refletir, questionar o que já existe. Não questionar a Escritura, mas a tradição. Eu já contei aqui nos estudos sobre igreja, um grupo da Índia, religioso lá, que tinha um guru. Que aí o guru reuniu o grupo dele na casa dele e todo dia ele dava uma palestra. E logo quando ele começou a dar as palestras, todo dia quando ele ia dar a palestra, entrava um gato e o gato ficava atrapalhando. Aí um dia ele pegou e amarrou aquele gato na porta, para não ficar atrapalhando o estudo. Todo dia antes de começar a palestra, o guru ia lá e amarrava o gato. Aí umas pessoas começaram a vir na palestra do guru, começou a achar que aquilo era uma coisa mística. Fazia parte do ritual da religião. Aí dali um tempo, o guru morreu, mas o sucessor dele ia e amarrava o outro gato. E aí as pessoas que entraram começaram a escrever teses, a importância de amarrar o gato antes do estudo, antes da palestra. Então aquilo se perpetuou. Então cada um tinha uma teoria, uma tese, por que tem que amarrar o gato antes da palestra. Ninguém sabia o porquê da coisa. Ninguém sabia. Porque ele tinha apenas uma questão da utilidade do momento, do contexto da hora. Eu já vi tanta briga, por exemplo, sobre liturgia calvinista. Tanto debate. Aí um tempo atrás eu encontrei um texto do Calvino, que Calvino disse assim, eu queria fazer isso no culto, mas eu não posso, que quando eu falo isso, já está acabando, o povo sai tudo para fora e acaba o culto. Então o Calvino teve que se render ao contexto, ao momento, da hora, do momento. Ele não perpetuou nada, não institucionalizou nada. Os idólatras seguidores de Calvino, os calvinistas idólatras, que transformam Calvino São João Calvino, não tem o São João Batista, tem o São João Calvino. É tudo idolatria. Que se ele tivesse hoje aqui, ele quebrava tudo isso aqui. Martinho Lutero, a primeira vez quando chamou a igreja de luterana, Martinho Lutero falou, isso não é coisa de Deus.
Chamar uma igreja do meu nome. Pôr o nome de discípulo de meu nome, luterano. Como é que vai pôr meu nome na igreja? O Martinho Lutero falou isso. Isso é um absurdo. É uma blasfêmia. Então, a reflexão humilde é muito importante para tudo na vida. Mas na religião parece que é mais importante ainda. Porque a gente fica meio tapadão assim, ó. E aí tem uma expressão que eu gosto muito. Que diz assim, pensar fora da caixa. Todo mundo foi habituado a pensar dentro de uma caixa. É assim, porque é assim, sempre foi assim. Então a gente tem que refletir, mas por que foi assim? Não pode ser diferente? Não pode ser de outro jeito? Não pode ser de outra forma? Não pode ser? Por que tem que ser assim? Você já parou para pensar em coisas estabelecidas? Então, essa é a reflexão. O Eclesiastes refletiu em tudo. Ele falou, foi humilde. Eu pesquisei, eu coletei, mas eu posso questionar o que já estava estabelecido. Eu posso perguntar. Eu posso debater. Então, não seja daqueles que preferem morrer a ter que pensar. Pense. E continua mais, continua. O Eclesiastes, ele incentiva o diálogo entre os saberes humanos. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Eu sinto dizer para você que tem alguns trechos de Eclesiastes e alguns trechos de provérbios, que se você for pesquisar na história, eles são provérbios que não nasceram em Israel. Nasceram, por exemplo, na Babilônia. Que tem trechos poéticos que eram usados em outros rituais. Mas o autor inspirado tirou, santificou o negócio e entrou nas Escrituras. Por quê? Porque existe a graça comum de Deus. Que até o pagão intui, escreve e discerne coisas boas, verdadeiras e bonitas. Que mesmo quem não é crente pode fazer coisa bonita, coisa boa e coisa verdadeira. Mesmo quem não encontrou a graça salvífica, sobre ele tem a graça comum, que vem sobre todos, justos e injustos, crentes e ímpios. E o pagão, ele tem muita coisa para nos ensinar. Então ele avaliou, e avaliou lá de Israel e avaliou fora de Israel também. Ele pesquisou, é só você pesquisar algumas expressões, algum termo, você vai encontrar que muitas coisas eram usadas em outros contextos, nasceram em outros lugares, mas ele percebeu que ali havia a verdade, e toda a verdade é a verdade de Deus, independente se foi um cientista ateu ou se foi um outro que fez, toda a verdade é a verdade de Deus. Seja que verdade for, a verdade da física, da química, da biologia, toda a verdade é a verdade de Deus. Independente de quem é o objeto humano que a descobriu, que ela sempre esteve ali, mas ele descobriu ela e tornou ela real. Tudo é verdade de Deus. Então ele incentiva esse diálogo do saber. A gente precisa saber com quem sabe, a gente precisa aprender, a gente precisa dialogar, a gente precisa da interdisciplinariedade. É assim mesmo que fala, né? Sair fora das disciplinas. Fazer um mergulho nas disciplinas humanas, sejam quais forem, para aprender as coisas. Tem um conto que é atribuído ao Paulo Freire, que é um grande educador. Diz que uma vez um médico, um advogado, queria atravessar um rio, contrataram um barqueiro, e o barqueiro foi lá remando o barco. Aí no meio da viagem no rio, o advogado falou assim para o barqueiro, você já estudou direito? Ele falou, não. O advogado falou, que pena, você perdeu metade da sua vida. Aí o médico perguntou para o barqueiro, já estudou medicina? Não. O médico falou, você perdeu metade da sua vida. Aí daqui a pouco o barco virou. Aí o barqueiro perguntou, vocês sabem nadar? Não. Que pena, vocês perderam toda a vida agora. Vocês perderam toda a vida. Nenhum dos dois sabia nadar. E o Paulo Freire contava essa história para exemplificar. Existem saberes diferentes, mas todos são importantes. Dependendo da hora, se você está no meio de um rio e você não sabe nadar, aquele saber seu ali, que você estudou anos de faculdade, não serviu para nada. Depende do saber. Todo mundo tem um saber, dizia Paulo Freire. E o bom professor é aquele que aprende enquanto ensina.
E a gente tem que aprender de todos os seres humanos, aprender com os outros, aprender com a experiência, com o fracasso, com o sucesso, aprender. Pessoa que sabe viver é que aprende com os outros. Aprende com os erros para não repetir. Essa é a pessoa que sabe viver. O tonto, o estúpido, o estuto é o que é tapado, ele não aprende nada. Ele não quer saber de aprender, de ler, de estudar, ele não quer saber. Ele fica fechadão na sua teimosia. E ele não cresce, ele não aprende, ele não sabe viver. Hoje, no nosso tempo, a gente está falando de saber viver, a gente vê coisas fáceis, o acesso à informação. Hoje qualquer um vai lá e já fica sabendo de medicina, de alimentação, de nutricionista, disso, daquilo, tudo para ajudar o quê? Para você ter uma boa qualidade de vida. Isso é bom, não é ruim. É bom que a gente saiba, é bom que a gente aprenda. A gente falou na semana passada sobre o envelhecimento. Então, quanto mais você puder viver bem, melhor. Isso é dádiva, é graça de Deus. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da vida. Se a expectativa do brasileiro em 1910 era de, quantos anos mesmo? Já esqueci, 34? 42. Agora é 72. Isso é uma obra do Espírito da vida. Porque ele está dando mais vida às pessoas. E o avanço da medicina, da geriatria, tudo isso é obra do Espírito Santo. Tudo isso. A gente pensa que o Espírito Santo é só dentro da igreja. Os Salmos dizem que o Espírito Santo é o Espírito da vida. O que mantém a árvore é o Espírito Santo. O que dá fôlego para os animais é o Espírito Santo. Enviou o seu Espírito e tudo deu vida. Na criação, o Espírito de Deus chocava a criação, né? A ideia é parar, ele está chocando como a galinha choca os ovos, o Espírito está chocando vida. Então, onde tem vida, animal, vegetal, mineral, é tudo obra do Espírito Santo. E se o médico descobre um remédio lá que melhora a vida, quem que fez aquilo ali? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Ele é o Espírito da vida. Quanto mais vitalidade você tiver, mais cheio do Espírito você está sendo. Você tem vitalidade. Isso é obra do Espírito. O Espírito Santo não é só a igreja, ele é o Espírito da criação, do universo, das galáxias, ele é o Espírito da vida. Então, o saber é obra do Espírito. Então, tem os saberes aí que são, às vezes, guiados por homens maus, mas tudo que gera vida e verdade é do Espírito. E a gente tem que dialogar, aprender, abrir a mente, debater, examinar todas as coisas e reter o que é bom e jogar o que não presta fora. É o que o apóstolo Paulo examina todas as coisas, vê o que é bom e o que não é, joga fora. Mas tem muito saber, tem muita coisa boa, tem muito crente bitolado que deixa de saber um monte de coisa boa, bonita, bela e verdadeira. Porque a gente fala, isso é coisa do mundo. Né? Sem saber que às vezes é o Espírito de Deus que está fazendo essas coisas. Sem saber que é obra do Espírito de Deus. E aí a gente fecha a nossa mente e a gente tem uma vida péssima, sofrida, porque a gente não faz isso. Tá? Eu não vou tomar remédio, cara, isso é coisa do homem. O remédio, a maioria dos remédios é feita de plantas, mesmo esses remédios químicos, a maioria. O que deu inteligência, sabedoria? Eu não vou mais tomar remédio. Não seja tonto. Tome seu remédio e agradeça a Deus pelo remédio. É um presente para você que Ele está dando. É o saber humano que Deus deu. Às vezes o seu organismo, você não alimentou do que precisava alimentar, você não comeu o que você precisava comer, e seu organismo ficou fraco, porque você não viveu, e pecou, porque não cumpriu o que Deus mandou. Aí você precisa de um reforço, de um remédio, de uma coisa assim. E são os saberes, isso é o bom senso, a inteligência, é a direção da palavra. E infelizmente assim, eu ainda vou dar um curso aqui sobre cultura e fé, Cristo e cultura. E a gente vai ver sobre a importância do crente conhecer a cultura em que ele vive. Mas isso é para outro dia, outro assunto. Continue. Moderação corajosa. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Provavelmente os estudiosos dizem que esses aguilhões eram
um pedaço de pau assim, que o cara na hora do cavalo, dos animais, ele batia para o animal ir. Para o animal ir. E depois ele batia o outro com um prego para o animal ficar. Então é mais ou menos assim, vai e fica, vai e fica. Ande e pare, ande e pare. É mais ou menos essa ideia que os estudiosos dizem desse texto. Está dizendo assim, para você saber viver a sabedoria, você tem que saber ir e saber parar. Você tem que ter coragem para viver, mas também ter moderação. Parecido com o texto da semana passada. Jovem, faça tudo o que você quiser. Né? Faça tudo o que seu coração quiser, que os seus olhos desejam. Faça, jovem. Mas, lembra-te do teu Criador. Você vai ficar velho. Deus vai te julgar. Cuidado pelo caminho que você andar, vai trazer dor e desgosto para você. Então, viva, mas saiba, com responsabilidade. Então, é mais ou menos a ideia aí. Tenha coragem para viver, vá em frente, viva para valer, mas tenha moderação nas coisas. A sabedoria é como esse prego bem fixado. Tenha moderação. Paulo diz, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de coragem, de poder e de moderação. Essa sabedoria de você viver com limites, viver com discernimento, não viver acovardado. Vai, mas para na hora certa. Vá, tenha limites na sua vida. Essa é a ideia. Viva com coragem, não fique amedrontado, apavorado, escondido, arrisque-se, mas tenha consciência dos seus limites, da sua finitude. Tenha consciência de que esses são os caminhos da sabedoria, de que são pregos bem fixados. Moderação corajosa. Terceiro, devoção reverente. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Aí a diferença de temer e medo. Teve um estudo aqui que eu só falei sobre isso, né? O medo congela e paralisa, o temor inspira a caminhar com sabedoria. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. O temor de Deus. O que é essencial? Você ter o temor de Deus. O temor não é o medo. O temor é aquele encantamento reverente. É você ficar maravilhado com o Deus eterno, mas ao mesmo tempo seu joelho tremer. E ao mesmo tempo você saber assim, Deus é lindo, mas Ele é santo. Ele me atrai, mas também Ele me repulsa porque eu sou pecador. Essa ideia de que Deus é amor, mas Ele é justo. De que Ele é grande demais, a grandeza dEle nos assusta. É o temor que não nos afasta, mas que puxa para Deus. Mas que faz a gente andar com reverência. Diante de tudo, diante da vida, em tudo, a gente precisa ter o temor de Deus. Em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz precisa ter temor de Deus. Há um Deus que a gente precisa ter temor. É o Deus que é Pai, que é íntimo, mas Ele é Pai, Ele é altíssimo, Ele é santíssimo. Ande no temor do Senhor. Tenha reverência. Tenha reverência com esse Deus. Tenha o temor dEle no coração. Então, essa é a ideia dele. Para viver bem, ande no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, onde termina Eclesiastes, é onde começa Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o começo. Em quarto e último lugar, submissão inteligente. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. As coisas serão melhores para os que temem a Deus. No versículo anterior, guarde os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, aí também é a coisa da inteligência. Deus nos deu mandamento, não é porque Deus é o estraga prazer. Quando eu era menino eu pensava isso. Mas tudo que eu quero fazer, Deus é contra. Quando eu era menino eu pensava essas coisas. Ainda mais naqueles dias de quaresma, quando eu era católico, não podia nada. Eu falei, mas eu não posso jogar bola, eu não posso fazer isso. Meu pai manda soltar os passarinhos. Na sexta-feira da paixão eu queria jogar bola, não podia. Eu queria fazer, não podia fazer nada. Eu falei, que Deus só estraga o que a gente quer fazer.
Então, às vezes a gente cresce na igreja e vai achando que Deus, ele tem prazer em estragar o nosso prazer. E aí é a mentira do diabo. Porque todos os mandamentos de Deus são para o nosso bem. São para o nosso bem. Andar nos mandamentos, quem vai sair ganhando é você. Não é Deus. Se você andar nos mandamentos do Senhor, quem sai ganhando é você. É você que vai sair ganhando se você andar na lei do Senhor, você não ser idólatra, você tirar o dia de descanso, você honrar seu pai e sua mãe, você não adulterar, não roubar, não matar, não cobiçar, você não mentir. Quem é que vai ganhar? Você acha que é Deus ou é você? É igual a pessoa fala assim, tem igreja que fala assim, não vai batizar o fulano que ele fuma. Como se o cigarro dele lá ia fazer Deus ficar tossindo lá no céu. Deus, você não entra aqui não, porque você tem muita fumaça. Fumaça é no inferno. Não é por causa disso. Deus não está incomodado com a fumaça. Deus só está incomodado porque, filho, essa fumaça vai acabar com seu pulmão. Não é que Deus, nossa, a fumaça está impedindo eu ouvir sua oração. Deus vai tossir. Essas coisas, o mandamento é para o nosso bem. Todo mandamento é para o nosso bem. Você ora, você lê a Bíblia, você vem para a igreja. Você acha que é porque Deus precisa disso? Quem é que sai ganhando? Deus que sai ganhando. Oh, meu filho cantou, eu precisava, a minha autoestima estava lá embaixo, Deus pensa. Aí o pessoal cantou, levantou minha autoestima. O irmão orou ali, ó, Deus não precisa disso. Quem é que sai ganhando ao cumprir os mandamentos? É você, sou eu. Então cumprir os mandamentos de Deus é para o nosso bem. Deus fala, filho, ande assim que você vai viver bem. Você vai viver muito. Você vai desfrutar a vida. Andar dentro do meu mandamento é bom para você. Feliz o homem que anda no caminho do Senhor, né? Diz o Salmo lá, versículo 2. Que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na ordem dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou no Salmo 19, que fala do verso 7 em diante, que os mandamentos do Senhor são puros, são mais doces do que o mel, mais preciosos do que o ouro refinado. São os mandamentos do Senhor. Porque quem anda dentro do mandamento vai ter uma vida boa. Se você não praticar os mandamentos, não viver dentro dos mandamentos, e o que Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e eu e o Pai virei e farei morada nele. Não é legalismo religioso, é inteligência espiritual. É inteligência espiritual. Agora, ser inteligente é para o seu bem. Não é que Deus quer cortar o seu barato, não é que Deus não gosta de ver ninguém feliz, nada disso. Isso é mentira do diabo, que fez assim, ó, Deus proíbe tudo, né? Tinha uma música antiga que eu gravei, mas não fez sucesso, do Léo Jaime, que dizia assim, será que tudo que eu gosto é imoral, indecente ou engorda? Ele fazia essa pergunta na música, né? O ser humano pensa assim, será que tudo que eu gosto Deus é contra? Não. É sempre para o seu bem. Se você pensar espiritualmente, ao cumprir os mandamentos, você que vai ser abençoado, você que vai viver bem. Então, essa é a submissão inteligente, mais do que isso. É você também discernir o que é mandamento moral, eterno, e o que é passageiro, o que é religioso, o que é tradição humana. Aí que entra a inteligência. Porque eu falei no início, tem muito religioso que se torna fanático e burro. E aí ele não discerne a palavra, não discerne o espírito da palavra, não discerne o espírito da lei. Porque quando Jesus confrontou com os fariseus pegaram a letra da lei. Jesus pegou o espírito da lei. Se o homem perdeu o seu animal lá no sábado, ele não vai tirar? Ele tira, não vai deixar morrer. Porque o espírito da lei não é para gerar morte. A lei lá cerimonial dizia para não chegar perto do morto. O levita passou lá e não viu o homem. Mas o bom samaritano pegou ele. Porque ele entendeu o espírito da lei. É amar. O espírito da lei é gerar vida. Quando a lei gera morte, é porque você não se deixou o espírito e pegou a letra. É como os discípulos, ô Senhor, aquele não nos segue conosco. Quer que a gente mande fogo do céu e consuma? Jesus falou, vocês não sabem de que espírito sois. O espírito do Evangelho não é para destruir, não é para matar, é para gerar vida.
Todo o espírito da lei gera vida. Aquelas leis cerimoniais, rituais, caducaram em Jesus Cristo. Não tem mais valor, não tem mais valor. Tem um trecho que circula na internet, que está no livro do Ed René, de uma carta que alguém escreveu lá para uma evangélica, que tinha um programa na rádio lá, que ficava falando, chamando todo homossexual de abominação, que alguns dizem que tem que ser apedrejados, tem que ser mortos, abominação. Ele pegou e falou assim, ó, o texto que você leu de Levítico fala da abominação, eu também quero saber. Se, quando eu cumprimento a mulher e ela está menstruada, a Bíblia diz que é abominação. O que eu faço? A Bíblia também fala, meu tio tem um sítio, ele planta 2 tipos de coisa no sítio, a Bíblia manda plantar um só. O que eu faço? Eu devo apedrejar ele ou queimar ele vivo? Está lá em Levítico. Está lá em Levítico. E muitas outras coisas de Levítico, eles caducaram. Caducaram. Agora, existe o Novo Testamento, existe a Nova Aliança, você tem que ter discernimento e inteligência. Para não tirar um monte de gente, assim, ó, o homem não se vestirá como a mulher, então, mulher não pode vestir calça comprida, eles dizem, né? O outro diz lá que Jezabel pintou o rosto, por isso caiu lá de cima, foi comida pelos cães. Toda mulher que pinta o rosto vai ser comida pelos cães. Eu já vi essa interpretação. Isso é estupidez, é burrice. É falta de respeito com a palavra e com a inteligência que Deus nos deu. Então, entra na igreja e vai ficar burro. Para de pensar, para de refletir, para de estudar as Escrituras. O Espírito do Evangelho, o Espírito de Deus, o Espírito da Palavra, que nunca gera morte, mas sempre gera vida. Que sempre gera reconciliação, restauração e saúde, nunca morte, nunca doença. É o Espírito da Palavra de Deus. Então, submissão inteligente, o Eclesiastes diz, se submeta com inteligência aos mandamentos do Senhor. Veja isso, pratique. O outro verso que ele diz lá, olha, porque as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Está lá no capítulo 8, verso 12. Aqueles que temem a Deus, que não vão viver mais. Esse é o princípio. Continue. Falando de Bíblia. 3 maneiras da gente olhar para a Bíblia. A Bíblia como um manual de instruções, que eu falei dos mandamentos, que nos instrui como viver, como proceder, ética, comportamento. A Bíblia é uma referência para a peregrinação espiritual, referência dos homens que tiveram experiências, que ouviram a voz de Deus, que viram Deus, que andaram com Deus, que serve como referencial para nós. E a Bíblia como a revelação dos mistérios de Deus em Jesus Cristo, a salvação, a obra da cruz. Tem muita gente que vê a Bíblia como um livro mágico, supersticioso, e não entende que a Bíblia é para a gente olhar dessa maneira. É um manual ético, é um guia espiritual. Mas às vezes o fundamentalismo que a gente foi criado diz assim, não, tem que ser do jeito que está aqui. E aí a pessoa não entende o espírito daquilo que está escrito. Não entende o espírito do Evangelho, o espírito da palavra. Jesus violou muitos dos mandamentos, mas ele cumpriu o espírito da coisa. Como se você vê um sinal fechado num lugar perigoso, 2 horas da manhã, você sabe que ali estão assaltando, mas como o sinal está fechado, você como um bom crente não pode passar o sinal fechado. Aí você está vendo um grupo suspeito vindo em direção ao seu carro, e você fala, eu tenho que cumprir a lei. Você vai ficar lá até você ser assaltado ou não? Qual é o espírito do semáforo? Proteger. Proteger de acidentes. Qual é o espírito da lei? Qual é o espírito das leis? Então, isso daí tem a ver com a inteligência espiritual. Continuando, eu quero concluir citando Ed René, que eu usei o livro dele nesses estudos. Boa parte do livro dele, outras partes eu não usei, que eu não concordei com ele, mas é um livro muito bom. Ele fala sobre as 3 dimensões da vida. 3 dimensões da vida. Eu vou concluir com isso aí. Primeira dimensão, as dimensões do problema. Quando tentamos controlar o mundo e a vida como se fosse uma máquina com engrenagens a serem ajustadas ou modificadas. A gente vê a vida como uma máquina. Mais ou menos assim, quebrou a máquina de lavar roupa, você leva para consertar. Quebrou isso, a gente tenta dar um jeito em tudo
E a gente tenta controlar as coisas e resolver os problemas. Só que tem coisa que não existe, né? Não existe uma solução fácil. Às vezes você vê quebrou isso, quebrou aquilo, leva no especialista. Eu falo, mas eu estou tão triste, eu estou deprimido agora, para quem que eu levo? Às vezes leva no psicólogo, leva no pastor, então não tem uma solução. Às vezes, estou com problema no casamento. O fulano está com isso, fulano está com aquilo. E aí a gente pensa que vai resolver, vai contribuir, às vezes não resolve. Porque tem problemas, humanamente falando, insolúveis. E a gente tem que ser realista. Tem que ser realista para reconhecer isso aí. Por mais que a gente fale que todo problema tem solução, tem alguns que a solução é o problema. A solução é o problema, porque é dentro do problema que está gerando a solução de Deus. Então, a dimensão do problema na vida. Segunda dimensão é a dimensão do paradoxo. Percebemos que no mundo há verdades contraditórias, pelo menos na aparência, e que não se pode eliminar nenhuma delas. Há paradoxos na vida e há aparentes paradoxos na Bíblia. Uma coisa é paradoxo, outra é contradição. Como a gente não entende bem, a gente pensa que é uma contradição, mas é um paradoxo. Por exemplo, você vai falar, o que você quer dizer com isso? Eu vou lhes mostrar aqui um dos mistérios mais difíceis de serem respondidos, certo? Presta atenção. Você está vendo essa minha mão aqui? Você acha que se eu for para o lado direito ou para o lado esquerdo aqui, sou eu que estou decidindo ou é Deus? Para onde que eu vou? Se eu for para o lado direito, Deus sabe que eu vou para o lado direito? Meu lado direito. Se eu vou para o lado esquerdo, Deus sabe? E se eu não for para lado nenhum, Deus sabe? Quem é que decide para onde eu vou? É Deus ou sou eu? Quem é que decide? Para onde que vai essa mão aqui? Quem é que decide? Pode falar, é Deus ou sou eu? Quem decide? Eu? Ou é Deus? Se Deus não quiser que eu vá para um lado, o que ele faz? O que ele faz? Quem é que decide? Sou eu ou é Deus? Ele sabe. Bom, se eu vou para a direita, ele sabe. Se eu vou para a esquerda, ele sabe. E se eu não vou para lugar, ele sabe também. E quem é que decide? É Deus? Então eu não decido nada. Então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Porque se ele que decide, a responsabilidade é dele, ué. De quem é a responsabilidade? É minha ou é dele? Mas não foi ele que decidiu? Então a culpa é minha. Foi eu que decidi, não foi? Não tem nada a ver com isso. Eu não vou para lugar nenhum. E aí? Você percebeu uma coisa simples? Quem é que decide? Quem é que manda? Quem é? Isso é a soberania e livre-arbítrio. Não há uma solução humana para isso. Não há. Isso é um paradoxo eterno. O homem é responsável, o homem decide, mas ao mesmo tempo Deus já sabe. Deus já sabia. Deus já predeterminava. Deus já sabe. Quem é que sabe isso? Isso é um paradoxo. Paradoxo. O amor e a justiça. Deus ama. Por que ele não salva todo mundo? Porque tem a justiça. Paradoxo. Às vezes, para nós, contraditório. Mas esse contraditório se manifestou plenamente na cruz. Na cruz, a justiça e o amor se encontraram. São os paradoxos. A nossa vida é formada assim. De paradoxos. De coisas aparentemente contraditórias. Nós mesmos somos assim. E terceiro, dimensão da perplexidade. A perplexidade é daquilo que você compreende e você não consegue explicar. É a dimensão em que há admiração, êxtase, alegria. Quando você dá um beijo apaixonado, aquele beijo, você não sabe explicar o que você está sentindo. Mas você está sentindo. Você está sentindo. É essa parte que não há uma linguagem humana, racional, para descrever. É a perplexidade da vida. A dimensão da perplexidade, de coisas assim, daquele irmão que o pastor estava doutrinando, ensinando para ele o plano da salvação, e falou, agora repita. Aí aquele irmão simplesinho, coitado, não conseguia repetir, pastor, já esqueci, como é mesmo?
Aí o pastor tenta evangelizar, evangeliza. Ó, Jesus é o caminho, Jesus morreu por você, Jesus é a justificação. E aí agora, repita. Aí o irmão esquecia tudo de novo. Aí levou o irmão para o culto. Aí o irmão nunca se convertia. Aí levou aquele irmãozinho para o culto e o irmão ouviu um hino. Aí o irmão saiu falando, pastor, agora eu entendi tudo que o senhor estava falando. É lindo, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sei dizer, pastor, meu cinto aqui é maravilhoso. É a dimensão que vai além do racional. É o que toca a alma, o sentimento. Que você fica maravilhado, admirado, encantado. Que é a dimensão do êxtase. A vida humana tem essa dimensão. Então essas 3 dimensões o Ed René explica. A linguagem do problema é a do engenheiro, do físico e do matemático. A do paradoxo é a do filósofo, do teólogo e talvez até do psicólogo. É da perplexidade a linguagem do poeta, do amante, do afeto. É a voz do coração, do encantamento e do deslumbramento. Essas 3 dimensões da vida aqui. Aí, nós vamos concluir, essas 3 dimensões, o Eclesiastes fala dela. Para a gente viver nessas 3 dimensões, no meio dos problemas, dos paradoxos, das perplexidades da vida, como é que a gente vive nesse mundo? Somente a fé nos faz caminhar entre os problemas, paradoxos e perplexidades da vida. Somente vivendo em fé, somos completos e experimentamos tudo o que a vida tem para nos dar. Senhor, eu não sei porque eu estou sofrendo, mas eu creio que isso é bom. Eu não sei porque eu sei que o Senhor é amor. E que o Senhor está trabalhando para o meu bem. Senhor, eu não consigo explicar isso que aconteceu. Eu não consigo explicar nem essa coisa. Mas eu creio. Senhor, isso daqui é além da minha compreensão, da minha inteligência. Mas eu creio. A fé é ver o invisível. É ouvir o inaudível. É esperar o impossível. É crer no incrível. Isso é fé. A gente vive essa vida, a gente descobre o sentido da vida vivendo na fé. Superando os problemas, os paradoxos e as perplexidades. A gente descobre o sentido da vida quando se abre para a fé. E na fé a gente ouve o eterno, ouve Deus, experimenta a vida, vive com gratidão, com alegria, com coragem, com intrepidez, com ousadia, com intensidade, porque o nosso coração está cheio da fé. Tema a Deus, tenha o temor de Deus, obedeça os seus mandamentos e viva em fé. Essa é a conclusão, essa é a suma de todas as coisas, porque o justo viverá pela fé. A gente está vendo o invisível, a gente está ouvindo Deus, a gente está andando com Deus, Ele está conosco, Ele está nos guiando. Essa é a verdadeira vida. Amém? Vamos orar então, vamos ficar em pé. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra e pelo Teu ensino. Eu Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque a nossa mente é iluminada pelo Espírito Santo e eu peço, dê-nos a mente de Cristo mais e mais. Que a nossa mente possa se submeter ao Seu senhorio e nós possamos refletir, estudar, pesquisar, analisar com devoção no coração, com temor ao Teu nome, com obediência ao Teu mandamento. Que nós possamos nos abrir e crescer na fé, para que os nossos sentidos sejam abertos, para que a nossa percepção espiritual seja aumentada, para que a gente ouça o eterno, que a gente veja o invisível, que a gente creia no incrível, que a gente espere o impossível, que é o Senhor na nossa vida. Que cada um aqui possa viver pela fé, intensamente, corajosamente, reverentemente. Que todos nós possamos nos submeter a Ti, o nosso coração e a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, e Te adorar com paixão, Te adorar com amor, Te adorar com intensidade, Te adorar porque Tu és Deus. Como o apóstolo Paulo ficou encantado e perplexo diante da Tua sabedoria, ele diz, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus,
quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que dele pudesse receber? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente, Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor, porque de Ti procede toda a sabedoria, de Ti procede toda a inteligência, do Senhor procede, ó Deus, toda a riqueza, toda a dádiva, todo dom procede do Pai das luzes, onde não há treva, nem variação nenhuma, tudo procede de Ti, meu Pai. Louvado seja o Teu nome, que a nossa mente seja esclarecida na palavra, que o nosso coração seja aquecido no Teu amor, que a nossa imaginação seja aquecida, Senhor, pela palavra, pelo entendimento, pela beleza da Tua santidade. Que seja assim, meu Deus, que nós possamos aprender a viver dentro do Teu caminho, andando nele, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas no caminho da retidão, no caminho da vida eterna. Que o Espírito ilumine os nossos passos, que a palavra guie o nosso caminhar. Que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa iluminar cada um aqui, que o Senhor possa dar entendimento, direção, sabedoria, humildade, para que cada um viva de acordo com o que o Senhor deseja para o louvor da Tua glória. Obrigado pelo livro de Eclesiastes, por esses estudos. Há muito mais para estudar ainda, Senhor, mas nós conhecemos em parte profetizamos. Um dia nós conheceremos plenamente como está na Tua palavra. Por isso nós esperamos e ansiamos, ó Pai. Abençoa cada um aqui no nome de Jesus. Fortalece a fé, o ânimo, o coração, o entendimento. Dá-nos mais e mais, Senhor, do Senhor e da Sua palavra. Obrigado pela vida de cada um irmão, cada irmã que veio aqui. Em nome do Senhor Jesus eu oro e Te agradeço. Amém e amém, Jesus.